um evento aí, não está aqui em Brasília, mas a gente vai começar agora, tá bom? Só um Tá minutinho. joia. Tá bom, Thalita. Pronto, a gravação começou. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para todo mundo. Bem-vindos, queridos e queridas profissionais dessa árdua tarefa, mas é linda também, que atua no cuidado do bem mais precioso de todas as organizações, que são justamente as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Pedrosa e eu vou guiar vocês hoje na Jornada do Clima, mas o meu negócio é Conecta Gente e a Jornada do Clima está inclusa, certo? A Jornada do Clima é um programa da Secretaria de Gestão e Desempenho, Gestão e Desempenho Pessoal, e a gente tem uma proposta de ofertar cursos, oficinas, palestras, e vocês vão ver tudo ao longo dessa jornada. Essa jornada veio justamente para oferecer ferramentas para a gente intervir no clima organizacional. No evento de hoje, a gente tem uma dinâmica que tem o intuito de oferecer para vocês a melhor perspectiva da leitura dos relatórios e intervir no clima organizacional do órgão de vocês. Estão envolvidos nessa jornada os donos do negócio, que é o Departamento de Relações de Trabalho da SGP, o Conecta Gente, o Labora, que é o nosso laboratório de gestão inovadora de pessoas. A ENAP também está envolvida nesse evento e toda a secretaria, claro, com diversas atuações. Hoje participam com a gente aqui o nosso secretário, Leonardo Sultani, o diretor do DERET, que é o Helder Calado, a consultora Analice Waldman, que fez o trabalho com o relatório juntamente com a ENAP, as super criativas do Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, Isabela, a Carol e a Raquel. Pelo Conecta Gente vai ajudar a gente também a Martinha e pela ENAP a Suzana. Então a gente conta com vocês ao longo desse evento, ele tem a perspectiva de duração de até 2 horas. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas ao final e a gente espera que vocês curtam essa jornada. Agora, para dar início, eu vou chamar o Sultani, que vai fazer uma abertura com a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Sim, estamos escutando. Então tá joia. Queria começar aqui, primeiro agradecendo a toda a equipe que participou desse trabalho. Enfim, por estar há um pouco mais, né, de 20 anos no Executivo Civil Federal, eu sempre enxerguei o papel do órgão central como um papel não somente de estabelecimento de políticas, mas principalmente, Thalita, na promoção da integração de todos os órgãos e entidades que participam do CIPEC. Esse talvez seja o maior desafio de um órgão central, é compreender exatamente quais são as dores das nossas setoriais, quais são as dores das nossas seccionais. Em 2020, no segundo semestre, nós desenvolvemos a pesquisa em conjunto com a Great Place to Work para verificar essa temperatura com relação ao clima nas nossas instituições, nos nossos órgãos. Tivemos alguns resultados muito positivos, não é, Thalita? Que depois vão ser compartilhados e divulgados, como, por exemplo, a questão da crença nas missões dos órgãos e entidades, no sentimento dos servidores de contribuição para cumprimento dessa missão. Essas notas elas foram notas bastante altas. Mas, como é de se esperar, em qualquer pesquisa de clima organizacional, seja ela promovida no âmbito público ou privado, nós temos alguns pontos que merecem de cuidados diferenciados. No primeiro semestre de 2021, quando nós recebemos o resultado final da pesquisa, da Great Place to Work, fizemos um trabalho junto à ENAP, inclusive de interpretação desses resultados. Ainda no primeiro semestre, nós disponibilizamos aos órgãos e às entidades, mediante senha, a possibilidade de consulta dos seus resultados individualizados. Pois bem, todos nós aqui que estamos nessa área, que é uma área tão crítica, que é a gestão de pessoal, do meu ponto de vista, é a área estratégica que nós temos no âmbito da administração pública, mas também no âmbito de qualquer empresa privada,
porque todos os resultados eles são alcançados a partir das pessoas. Nós sabemos que nem sempre as setoriais e as seccionais elas dispõem de tempo ou equipe adequados para lidar ou enfrentar esses pontos que, porventura, foram identificados no relatório e que não são pontos adequados ou precisam, eventualmente, de um aprimoramento. Nós aqui sabemos, estamos fazendo um esforço muito grande, por exemplo, por meio do SOGOV, para retirar paulatinamente algumas atividades operacionais das nossas setoriais e seccionais, de modo que todos os colegas possam cada vez mais se dedicar à gestão das pessoas, aquele cuidado com relação a uma proximidade maior que deverá, acredito eu, num futuro breve, ser a real prioridade de um departamento nosso setorial ou seccional. Mas nós sabemos que ainda hoje, muitas vezes nós vivenciamos aquelas aflições. Eu vou dispensar a minha equipe ou prioridade à folha de pagamento, a um reembolso de um saúde suplementar, ou a um processo de pensão e aposentadoria, ou vou realmente nessa parte de cuidar do clima organizacional, um cuidado maior com relação à formação e atenção às pessoas. Então, essa, pelo menos, é uma experiência minha histórica da época em que eu atuava em setoriais e seccionais. A gente sabe que o dia a dia, na ponta, ele é um dia a dia muito difícil. Então, o que nós observamos? Nós encaminhamos os resultados no primeiro semestre de 2021, nós disponibilizamos, na verdade, a senha para acesso, mas o que nós percebemos, principalmente durante o segundo semestre do último ano, é que vários órgãos, várias entidades entraram em contato já com a consciência dos seus resultados, de quais eram os pontos que mereciam um aprimoramento, mas muitas vezes sem a energia ou sem a disponibilidade para a adoção de ações destinadas à melhoria desses pontos críticos que foram identificados. Então, em conversa com a equipe, e aí a participação do Conecta Gente, do Labora, uma participação forte aqui da ENAP, nossa parceira de primeira hora. Estou vendo o Paulo aqui, queria cumprimentar o Paulo aqui, a ENAP. É importantíssimo, é isso que vocês precisam realmente compreender, que a SGP, o órgão central, ele é apenas uma peça no CIPEC. Não há, ou pelo menos não deveria haver, qualquer distanciamento do órgão central com relação às nossas setoriais seccionais, porque no final do dia é esse desafio de vocês que nós temos que enfrentar. E nessa linha, nós optamos no segundo semestre de 2021, então, a promover um levantamento de quais poderiam, então, ser alguns encaminhamentos, diretrizes, orientações para as nossas setoriais, para as nossas seccionais, no intuito de que vocês pudessem, de uma maneira mais objetiva, identificar quais foram os gaps levantados na pesquisa realizada no segundo semestre de 2020 e, ao mesmo tempo, encontrar uma carta de serviços com alternativas de capacitação, de ações, oficinas, treinamentos, para que vocês possam incluir os servidores, não somente das nossas áreas de gestão de pessoal, mas também os demais servidores da instituição nessas ações de capacitação que podem ser específicas para aqueles gaps, para aquelas lacunas que foram identificadas na pesquisa. Então, esse é um ponto muito importante. Essas ações de capacitação, é muito importante que nós tenhamos a participação efetiva dos nossos colegas que atuam na área de gestão de pessoal, mas também devem ser abertas para lideranças da instituição, para servidores que tenham interesse também no aprimoramento daqueles pontos que foram identificados. Muitas vezes são ações que vão aprimorar o processo de comunicação dentro de uma instituição, o processo de feedback, questões relacionadas ao comportamento no dia a dia. Então, elas não são ações que devam ser enxergadas de uma maneira restrita ao corpo funcional das nossas setoriais e das nossas seccionais, mas devem ser promovidas para toda a instituição. E uma coisa que eu tenho procurado fazer, e isso também tenho contado muito com o apoio da ENAP, com o Diogo, nós temos feito reuniões com os secretários executivos ou secretários executivos adjuntos dos ministérios,
para a promoção dessas ações que nós temos proposto na área de gestão de pessoal. E sempre, em todas essas oportunidades, nós sempre fazemos questão da presença do responsável pela área de gestão de pessoal daquele ministério. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência no dia a dia de conferir uma prioridade, não poderia ser diferente, a questão das atividades finalísticas de uma instituição e todas aquelas que servem, em última análise, de suporte, e aí um suporte entre aspas, porque eu acredito que isso sim é o principal, mas como a área de gestão de pessoal, acabar vendo o seguinte, se não der problema ali, tá bom. Se não der problema na folha de pagamento, se não der problema nas avaliações de desempenho, se não der problema nas progressões, nas promoções. Então, é o seguinte, se a reclamação não chegar, a área está funcionando muito bem. Nós, como órgão central, enxergamos de uma maneira distinta. É necessário um envolvimento cada vez maior dos dirigentes máximos, é necessário cada vez um envolvimento maior dos secretários executivos do Ministério, é necessário cada vez mais que a nossa área de gestão de pessoal seja considerada por todos como estratégica nas nossas instituições governamentais. Então, nessa linha, além das reuniões que eu tenho realizado com o Diogo, da ENAP, junto aos secretários executivos, nós estamos encaminhando a todos vocês, via dirigente máximo das instituições, então, presidentes das autarquias, diretores gerais das agências, reitores das universidades e os secretários executivos dos ministérios, não somente o link para o resultado individual, que foi apresentado por cada um dos órgãos, cada uma das entidades, mas também a carta de serviços. E por que a remessa está sendo feita diretamente aos dirigentes? Porque nós precisamos não só do envolvimento, mas do comprometimento de todos eles. Então, esse é um ponto que ele é muito caro para nós do órgão central. Nós não queremos somente o envolvimento dos gestores da alta direção, com os processos de gestão de pessoal. É necessário mais do que isso, é necessário o comprometimento. Nós sabemos que esse trabalho, que é a nossa jornada de clima, que foi preparado com tanto carinho pelo Conecta Gente, aqui com a Thalita, pela equipe do Labora, Luana, aqui eu estou vendo aqui a Isabela, pela ENAP, estou vendo aqui o Paulo, enfim, essa jornada. É claro que esse é uma opção, é uma diretriz, é uma orientação, ela é uma proposta para que, pelo menos, as setoriais e seccionais elas tenham um norte de como atuar para aprimorar o clima organizacional em cada um dos nossos órgãos, das nossas entidades. Obviamente, outras ações complementares elas podem ser desenvolvidas, mas o que nós achamos muito importante aqui no órgão central foi não somente aplicar uma pesquisa, mas monitorar no primeiro ano, que foi 2021, quais eram as dificuldades dos órgãos e entidades para endereçar aqueles pontos identificados na pesquisa, e agora chegar com uma devolutiva para todos vocês, que é uma devolutiva concreta, uma devolutiva objetiva, e demonstrando que não basta somente fazer a pesquisa para identificar quais são os pontos fortes e os nossos pontos fracos. É importante também que vocês saibam, tenho a certeza de que o órgão central ele está em busca de ações de aprimoramento e está aqui, inclusive, para oferecer todo esse tipo de apoio, tá bom? Então, mais uma vez aí, parabéns a toda a equipe envolvida nesse trabalho. Tem aqui não só os meus parabéns, mas o meu agradecimento. Nós sabemos também da importância da participação das setoriais e das seccionais em todas as ações que têm sido desenvolvidas aqui pelo órgão central. Continuamos contando com a parceria de vocês e eu queria desejar aqui, então, um bom evento a todos, tá bom? E mais uma vez, Thalita, muito obrigado aí por toda a organização desse evento aqui de lançamento. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, Sultani. Excelente. Nós agradecemos a sua. Eu vou fazer um adendo aqui da importância de você colocar a gestão de pessoas nas discussões, nas rodas de discussão, juntamente com os líderes das organizações. Isso faz com que eles tenham o costume de envolver a gestão de pessoas nas suas decisões, e isso faz com que nós nos tornemos e nos coloquemos em uma posição estratégica. Isso é muito interessante. Assim, eu parabenizo porque eu não me recordo de ter um envolvimento, um esforço tão grande em momentos anteriores em fazer com que os gestores de pessoal
participem de todas essas negociações, tá certo? Muitíssimo obrigada, Sultânia. Agora eu vou chamar o Helder, que vai falar um pouquinho do contexto mais técnico a respeito dessa jornada do clima e vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre o processo, como aconteceu e quais são as nossas próximas entregas a respeito disso, o que a gente tem de novidade. Helder? Olá, pessoal, bom dia. Depois da fala do nosso secretário, né, que foi bem ampla e didática e contemplou muita coisa do que é a jornada. O último Conecta Gente, eu e a Thalita, a gente fez um cronograma mostrando tudo que foi feito em termos de ação, né, a começar, claro, pela própria aplicação da pesquisa e o recebimento do material ainda bruto pelos órgãos, a contratação em parceria com a ENAP, da Analice, o tratamento desse material, que se tornou, e os órgãos estão recebendo agora, um relatório gerencial com recomendações e os resultados mais refinados. Mas, enfim, eu queria parabenizar todos os envolvidos, porque foi uma ação belíssima. E no âmbito do DIRET, né, de forma assim, mais direta, eu queria passar a palavra para o Borges, porque assim, o Borges, ele dentro do DIRET, assim, ele foi um dos grandes responsáveis. Eu disse, Borges, eu gostaria muito que você falasse um pouco. Ele, não, mas eu não quero... Não, fala assim porque todo mundo organizou, todo mundo correu, foram mais de 180 processos no SEI para poder pegar os endereços e encaminhar. A equipe toda participou, os 13 servidores participaram, né? Enfim, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o nosso ACT com o IPEA, que vai se juntar a essa frente de trabalho, falasse um pouquinho sobre o aplicativo, né, do Minipulse, no Solgov, da nossa aproximação com o CDE. Borges, por favor, marque merecido, você que ficou na ponta, diretamente à frente de tudo isso, você merece fazer uma fala. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Não estava no script essa fala não, viu, o Helder e Thalita? Mas eu gostaria de estar só reforçando um pouco, primeiro, parabenizando o Sultânia pela fala totalizante, ele já conseguiu dar um briefing total, né, desse programa, o que se pretende. A própria fala do Helder também ajudou a formatar esse quadro, né, explicar esse quadro de forma tranquila, mas eu queria assim dizer um pouco dos bastidores e quanto difícil é você trabalhar com questões com inovação, né? Na verdade, essa pesquisa é uma concretização de um projeto de inovação da administração pública. E a administração pública sempre trabalhou com projetos e a pesquisa nunca foi, de certa forma, vamos dizer assim, de uma forma organizada, uma fonte de busca de evidências, né, de fatos, para subsidiar as ações, né? Então, eu sei que muitos órgãos têm como prática fazer pesquisas de clima, a gente sabe muitos deles nesse processo todo de busca, de conhecimento dessas práticas, das boas práticas, nós nos deparamos com muitos órgãos que fizeram e fazem, têm prática de fazer pesquisa de clima e trabalhar suas políticas a partir dos resultados colhidos dessas pesquisas. Então, para a gente é uma inovação grande o órgão central assumir essa tarefa, e para a gente foi um desafio muito grande. A gente contou aqui desde o começo com a pesquisa o contato com a GPTW, várias reuniões com o pessoal aqui do DESIM oferecendo a base de dados. Logo depois dos resultados, vamos dizer assim, aquilo que
que a INAP ofereceu. Especialmente, eu queria agradecer aqui a Analice, que é uma consultora que a INAP disponibilizou para a gente, mas foi uma grata surpresa. Ela trouxe para a gente uma contribuição muito grande. Ela construiu um relatório analítico, técnico, a partir dos resultados de uma metodologia que foi adotada pela GPTW, que necessariamente não era exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse, e aí, por conta disso, nós evoluímos e demos um passo à frente, fizemos um ACT com o IPEA, e aí sim a gente vai sair um pouco dessa pesquisa feita por amostra aleatória simples, para buscar construir uma metodologia que é por amostra estratificada, tentando conhecer essas diversas gamas de diferentes órgãos, um pouco nesse sentido. Então, a evolução foi muito grande, contou com uma participação muito forte de todo esse pessoal, enfim, mais gente que eu não consigo nem lembrar aqui. Mas eu acho que gostaria de ressaltar que, primeiro, a inovação, né? Esse protagonismo que o DERET tocou juntamente com esses parceiros todos nossos aí, no sentido de voltar, de dar essa virada de página na administração pública. Doravante, nós vamos aplicar pesquisa constantemente, nós temos uma ferramenta sendo desenvolvida no SOGOV, que é o SOGOV Pesquisa, que estará disponível para todos os órgãos que quiserem usar essa ferramenta. É uma ferramenta extremamente amigável, ela é disponibilizada via mobile, portanto, a gente não vai precisar de muita tecnologia ou muitos arranjos, mandar por e-mail, mandar senha, tá? A gente já vai estar dentro da plataforma SOGOV, uma ferramenta de pesquisa disponível para todos os órgãos. Evidentemente que o DERET, que é o departamento que faz a gestão desse sistema, estará junto e ajudando, cooperando com os órgãos nesse sentido. Então, eu queria só resumir, porque se deixar aqui, eu vou falar aqui até o final, mas, assim, resumir que é um grande avanço, tá? Essa mudança agora de patamar que nós estamos vivendo, de trabalhar com busca de fatos e evidências através de pesquisa e trabalhar colado com todos os órgãos. Isso é fundamental, e aquilo estava na fala do Sutani, eu só reforço aqui, é fundamental que os órgãos participem, não dá para a gente, o órgão central, ter essa onipotência, onisciência de dizer o que é verdadeiro, o que tem que ser feito. A gente vai trabalhar daqui para frente, cada vez mais de mãos dadas, nessa questão da gestão do clima da administração pública, sabendo que, não custa dizer, né, há uma relação muito grande entre clima e engajamento. Isso não tem a menor dúvida, entre clima, engajamento e entrega. Isso é fundamental, isso é central para a administração pública. Então, eu fico por aqui, agradecendo a todo mundo, a todos vocês, todos mundo que ajudaram, o secretário, o Helder, o nosso diretor, e todos os parceiros nossos aí que a gente já fez referência. Muito obrigado. Muito bom, Borges, muito participativo, ativo, em tantas idas e vindas que nós conversamos a respeito da Jornada do Clima. Muito obrigada, Helder, muito obrigada, Borges, pela participação de vocês. E agora a gente eu vou mostrar um pouquinho para vocês da programação, mas antes, vamos ver por que a gente está mais junto. Thalita, tá sem o áudio.
Era para estar com áudio. Não sei se vocês ouviram, mas teve gente que não conseguiu escutar, mas estava, para alguns apareceu com áudio, para outros sem. Não sei qual é o problema desse negócio aqui do PowerPoint. Pessoal, agora nós vamos adiante um pouquinho aqui com o nosso prosseguimento, a nossa programação. Eu estava compartilhando, alguém me derrubou. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. A nossa programação. Opa! Peraí. Opa. Vamos ver se está subindo aí com a nossa programação. Hoje a gente contou com a abertura, com a contextualização técnica e geral do Sultani e do Helder. E agora nós vamos adiante com a jornada na prática, com uma leitura orientada do relatório, que a gente vai combinar aqui com a Annelise, que vai trazer essas informações. Em seguida, a gente vem com a apresentação da carta de serviços, e aí a Luísa do DERET, que é uma técnica do Departamento de Relações de Trabalho, vai trazer para a gente a apresentação da carta de serviços. A jornada na prática, que são as intervenções que foram, as ferramentas que foram trazidas, tanto pelo Labora, pela ENAP e pelo Conecta Gente, como que a gente vai atuar. A gente vai ter um momento de interação e um encerramento, tá bom? Então, vamos lá? Annalise, vem conversar com a gente, vem falar para a gente um pouquinho sobre a leitura orientada do relatório. Por que a gente vai fazer uma leitura orientada do relatório? A gente vai ter uma perspectiva genérica do geralzão e a gente vai entender como que a gente vai fazer para ver o nosso resultado naqueles materiais que foram enviados pela secretaria. Tá bom? Fica à vontade, querida. Pessoal, bom dia. Meu nome é Annalise, fui a consultora contratada pela ENAP para ter esse desafio de transformar o conteúdo do relatório em algo mais harmônico, né, para ser compreendido por todos, que realmente receber uma planilha de Excel com 200 milhões de colunas não é a coisa mais satisfatória de se analisar. Agradeço imensamente o convite feito pelo Borges, pelo Helder e pela Thalita para fazer parte aqui da jornada do clima organizacional. Vamos lá. Todos estão enxergando a apresentação? Todos conseguem me ouvir bem? Então vamos lá. Se por acaso algum ponto não ficar claro e alguém quiser interromper, enfim, fazer uma pergunta no momento, fiquem à vontade, tá bem? Eu vou começar apresentando um pouquinho por que foi feito, né, com a importância da gente falar do clima organizacional, apesar do Borges ter pego um pouco da minha fala, antecipou um pouco, não foi combinado. Depois eu vou apresentar a metodologia da GPTW, que é uma metodologia mais específica, e a gente entendeu que esse poderia ser um ponto de dúvida dos gestores quando eles fossem ler o relatório. Depois eu vou apresentar os resultados globais, não vou apresentar os resultados completos, porque senão eu tomaria o tempo todo da jornada, e aí não é esse o nosso objetivo, mas eu vou apresentar de uma das dimensões que vai servir para que as outras dimensões também possam ser compreendidas. Depois os resultados do grupo de questões propostas, tanto pela GPTW quanto pelo DERET, os resultados das questões que foram propostas pela OCDE e os resultados de questões abertas. Foram feitas 2 questões abertas que não eram para ser respondidas em termos de escala Likert, né, que as pessoas poderiam fazer um texto e aí desse texto foi extraída uma nuvem de palavras. Depois eu vou mostrar como que ficaram os resultados individuais, tanto das dimensões quanto de questões em destaque. E aí vai ser a leitura já direcionada para os órgãos. E por fim, considerações finais para abrir o espaço para a carta de serviço. Vamos lá. Quando a gente fala de clima organizacional, é importante a gente falar que a gente não está falando de uma variável de recursos humanos simples, como quando a gente fala, por exemplo, uma questão de salário, né? Salário é uma questão de remuneração, é mais fácil da gente entender, é uma variável mais sólida. Quando a gente fala de clima organizacional, a gente está falando, na verdade,
de uma série de fatores que influenciam esse clima organizacional, como comunicação, confiança, tanto na equipe de trabalho, quanto na liderança imediata, quanto na liderança do órgão. A gente está falando de orgulho, o orgulho que você sente pelo seu trabalho, pela sua atividade, pelo que o seu órgão entrega para a sociedade. A gente fala de significância, ou seja, quando você percebe que o seu trabalho é extremamente relevante para a condução de uma política pública, para fazer uma transformação social. A gente também fala de um ambiente colaborativo, quando a gente tem um ambiente de trabalho que ele é mais harmônico, que ele em si ele consegue crescer e entregar coisas positivas, tanto para o público interno, né, para outras equipes de trabalho, para as lideranças, quanto, obviamente, para o público externo, porque quando a gente fala de serviço público, a gente fala necessariamente de um serviço que é prestado para a população. E a gente também fala de uma sensação de justiça. Essa justiça ela pode ser tanto em termos de reconhecimento de trabalho, de você perceber que a tomada de decisão é coerente dentro do seu órgão, em termos de progressão de carreira. Esse conceito de justiça ele também é bem amplo. E teriam vários e vários e vários outros conceitos que poderiam abraçar clima organizacional. Então, falar de clima organizacional não é algo tão simples assim. Porém, é muito importante quando a gente pensa num bem maior, que é o resultado mais favorável possível do órgão. Conforme o Borges acabou me adiantando, nossa, ficou bem clarinho o slide, né? Quando a gente tem uma boa avaliação de clima organizacional, a gente costuma ter, né, tem uma tendência muito forte a ter equipes mais engajadas, e quando você está mais engajado, ou seja, quando você acorda naquele dia e fala, poxa, estou satisfeito, estou indo trabalhar, eu consigo focar no meu trabalho, não estou totalmente aéreo naquilo que eu estou fazendo, logicamente a gente tem um melhor desempenho. Quando a gente tem um melhor desempenho e a gente trabalha no serviço público, a gente está entregando para a sociedade um melhor resultado, uma melhor prestação de serviço. Bem, pensando nessa importância do clima organizacional e o que se emprega na prática, a pesquisa conduzida pela GPTW, ela tem uma metodologia bem específica, mas que ao mesmo tempo ela tenta abraçar toda esse dinamismo que engloba o clima organizacional. Então, o questionário ele foi aplicado entre 21 de setembro e 23 de outubro de 2020. Ele foi composto por 66 questões fechadas e 2 abertas. A pesquisa foi uma pesquisa anônima, então traz uma maior confiança nas respostas. E para se manter a confidencialidade das respostas dos órgãos, os órgãos que tiveram menos de 10 participantes não tiveram seus resultados divulgados. Annalise, por que isso aconteceu? Porque se por acaso tivesse uma tendência de resposta daquele órgão e alguém tivesse sido visto respondendo, essa resposta seria identificada. Então, para preservar esse participante, essas respostas não foram divulgadas. As respostas elas foram estruturadas numa escala Likert de 5 pontos. Escala Likert é quando você coloca exatamente esse quadrinho que eu coloquei abaixo, que é o nunca é verdade, na maioria das vezes não é verdade, às vezes é verdade, às vezes não é verdade, na maioria das vezes é verdade ou sempre é verdade. E aí vem a primeira particularidade da pesquisa da GPTW. Ela pega apenas os pontos favoráveis da pesquisa, ou seja, ela pega todo o índice dela, não é calculado por uma média, né? Você soma as respostas, tira uma média entre as pessoas que colocaram que nunca é verdade, que na maioria das vezes não é verdade, se é ou se não é verdade, se na maioria das vezes é verdade, ou se sempre é verdade, tira a média. A GPTW ela não trabalha assim, ela trabalha com índice que eles chamam de favorabilidade, que eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide, mas que basicamente ela sempre tenta fazer uma avaliação sobre o ponto de vista mais positivo possível, tá? Então, quando vocês encontrarem os resultados, não é um resultado de média, é o resultado do percentual de pessoas que colocaram, na maioria das vezes é verdade ou sempre é verdade, ok? Quais são as dimensões de análise da GPTW? Basicamente são 5 dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Cada uma dessas dimensões tem um grupo de indicadores. Então, a credibilidade tem como indicadores comunicação, competência e integridade. O respeito, apoio, colaboração e consideração. Imparcialidade, equidade, imparcialidade no reconhecimento e justiça.
Orgulho é a questão do trabalho, da equipe e da instituição. E a camaradagem é a proximidade, a hospitalidade e a comunidade. Tudo isso está bem explicado no relatório. Então, todos esses indicadores estão lá elencados e vocês facilmente vão identificar o que cada um deles quer, de fato, trazer como resposta. Sobre o índice de favorabilidade, aqui tem um exemplo do cálculo. Então, ele trouxe um número de respostas, né? 20 pessoas responderam que sempre é verdade, 50 pessoas responderam que na maioria das vezes é verdade, 15 que às vezes é verdade, às vezes não, 10 que na maioria das vezes não é verdade, 5 que nunca é verdade. E eles somam quem respondeu que sempre é verdade, quem respondeu que na maioria das vezes é verdade e divide pelo total de respondentes. Nesse caso, ficou que 70% das pessoas tem como índice de favorabilidade aquela pergunta, que nesse caso, esses gestores me mantêm informados sobre assuntos importantes e sobre mudanças da organização. Ok? Alguém está com alguma dúvida nesse aspecto? Então, vou seguir. Vamos lá. Trazendo aqui agora desculpa, voltei o slide, peraí. Oh, meu Deus, pronto, foi. Trazendo agora os resultados globais. Como que eles... sim, desculpa. E os resultados das dimensões são calculados pela média das questões. Então, cada dimensão tem um conjunto de questões, e esse conjunto de questões, a média desse conjunto de questões, traz o resultado dessa dimensão. Agora, para ilustrar tudo isso que eu estou falando, que parece muito abstrato, eu vou trazer, de fato, como que a apresentação de resultados se dá. Então, pegando a dimensão da credibilidade, eu tenho os 3 indicadores: comunicação, competência e integridade. Para cada um desses indicadores, eu tenho aqui um conjunto de perguntas. Esse conjunto de perguntas, eu tenho essa faixa verde, é o que a gente está chamando de visão área, e a faixa azul é a visão órgão. E aí você pergunta: os gestores me mantêm informados sobre os assuntos importantes, sobre mudanças na organização. E aí você tem o resultado absoluto da visão área e o resultado da visão órgão, o que significa que 58% das pessoas tiveram um posicionamento favorável para essa pergunta. E na visão órgão, 48% das pessoas tiveram uma visão favorável. Analise qual é a diferença da visão área e da visão órgão. Repetindo a mesma pergunta: os gestores me mantêm informados sobre os assuntos relevantes e sobre mudanças na organização. Quando essa pergunta foi feita sobre a visão área, você quer falar sobre os gestores imediatos, né? Sobre o seu chefe imediato. E quando essa pergunta foi feita na visão órgão, você está falando da alta liderança do seu órgão. Então, pode ser presidência, reitoria, se for no caso de uma universidade, vice-presidência, chefia de gabinete, a alta liderança. Enquanto que a visão área é sempre a sua liderança mais próxima, a sua liderança imediata. A mesma sequência lógica respeita todos os demais indicadores. E quando você soma todos esses indicadores, você tem a dimensão, no caso aqui, credibilidade, e poderia ser as demais dimensões. Seguindo o relatório, a gente depois traz as questões que foram propostas, ou pela GPTW ou pelo DERET. E aí tem um conjunto de respostas e segue a mesma lógica de respostas. Perguntas que se aplicam para a visão área, perguntas que se aplicam para a visão órgão. Algumas perguntas, vocês vão perceber que elas só se aplicam para uma das duas visões, porque são perguntas mais específicas. Então, por exemplo, o nosso público-alvo classifica os nossos serviços ou os nossos produtos como excelentes. Essa é uma visão específica, por isso que não faria sentido você colocar para a visão externa, ok? A seguir são as questões propostas pelo OCDE e representa mais uma vez a mesma lógica. Essas questões da GPTW e as questões da OCDE, elas não estão presentes no compilado de respostas dos relatórios individuais. Elas aparecem como questões positivas ou negativas. Vocês vão perceber que a gente tem esse gráficozinho diferenciando. Mas o gráfico absoluto das dimensões, essas questões elas não aparecem. Por isso que aqui a gente colocou como questões adicionais, e não como as questões que integram aquele conjunto de dimensões compostas pela GPTW. E, por fim, a gente tem as questões abertas. E aí você tem o que torna o órgão um excelente lugar para se trabalhar, e aí a gente percebe que as principais palavras que emergiram desse resultado
São palavras como missão, atividades, os colegas de trabalho, um ambiente que você tem, respeito. Existem muitas universidades, né? Então a gente tem uma questão de ensino, de alunos, voltado para os alunos, a excelência no trabalho, autonomia. E aí você também perguntou, a gente também perguntou depois o que poderia ser melhorado. E aí também aparecem algumas palavras muito interessantes e que podem subsidiar algumas tomadas de decisão dentro dos órgãos, como medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, melhorar questões relacionadas à gestão, à estrutura, à valorização dos funcionários, às atividades relacionadas, à questão física, à questão de comunicação. Bem, analisando esses resultados globais, e aí, Annalice, por que a gente tem que analisar os resultados globais? Porque quando a gente analisa os resultados globais, a gente vai entender exatamente sobre tudo que a pesquisa aborda, porque seria humanamente impossível a gente construir um relatório completo para cada órgão, além de que, de certa forma, a gente poderia, enfim, para órgãos que tiveram poucos respondentes, de alguma forma, alguma questão poderia ficar, perder a confidencialidade dessa questão. Então, a proposta que a gente faz de leitura para vocês é que vocês façam uma leitura do resultado global, que pega todos os órgãos da administração pública federal, e que vocês vão perceber essa tendência de respostas, e que depois vocês olhem o resultado individual dos órgãos. Ao olhar esse resultado individual dos órgãos, vocês podem avaliar quais aspectos que precisam ter um trabalho melhor, quais aspectos que a gente pode melhorar em algumas questões, quais políticas que precisam ser mais adotados, o que é mais emergencial, o que é menos emergencial. Os resultados das dimensões, a gente colocou tanto a visão órgão quanto a visão área, e a gente colocou as dimensões absolutas por órgão. Essa última dimensão, a Gestalt, também está explicada no relatório, fala sobre o fato de você considerar o seu local de trabalho um excelente local para se trabalhar. E essa diferençazinha de colunas aqui, a mais escura representa o resultado do órgão. Então, no compilado geral, o órgão colocou 53% das pessoas, desse órgão X aqui que eu peguei como exemplo, colocaram que a questão da credibilidade, que envolve aquelas 3 indicadores que eu trabalhei com vocês no meio da apresentação, são indicadores positivos. 53% não é um resultado negativo, mas é um resultado que pode ser melhorado. Então, eu acho que vale dar uma olhadinha no relatório global, verificar as questões que compõem essa dimensão e pensar em possíveis melhorias. Quando a gente vai para a visão área, por exemplo, o resultado já é mais agradável, já tem 65% das pessoas têm uma visão favorável sobre aquilo. Então não tem nada para fazer? Claro que tem para fazer, a gente também vai poder trabalhar sobre isso, mas já é um outro trabalho que pode ser conduzido. Abaixo, a título de, não de comparação, né, mas para que todos consigam entender como é que esses resultados podem ser interpretados, a gente tem o resultado global do governo federal. Então, esse órgão X aqui, por exemplo, ele teve resultados um pouco acima da média do governo federal. Então significa que o órgão não precisa fazer nada? Não, pelo contrário, significa que pode fazer, porque a nossa ideia é sempre que a média do governo federal aumente como um todo, cada órgão trabalhando por isso. Por fim, a última parte dos resultados individuais traz aquele quadro que eu falei há pouco, com as alternativas, né, as afirmativas, né, com os scores mais baixos e mais altos, tanto na visão órgão quanto na visão área. E aí aqui é muito interessante a gente avaliar os pontos fortes e os pontos fracos, aquilo que a gente precisa trabalhar. O ponto forte, que foi predominante em quase todos os órgãos, é a forma como as pessoas enxergam que o seu trabalho é extremamente relevante para o bem comum. Nesse órgão específico, é muito interessante também a visão sobre os gestores serem éticos e honestos, tanto em relação à visão órgão, quanto em relação à visão área. E aí, quando você pega esses resultados absolutos aqui, ele é muito interessante. Você está falando que para 97% dos servidores, as suas atividades... Opa, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pronto. Eu fiz para essa questão aqui, Annalice, eu fiz até um troféuzinho que eu vou, quando a gente for falar do Conecta Gente, do que a gente foi mara e excelente.
Excelente, É excelente. muito bom a gente também reconhecer aquilo que a gente também é muito bom, né? Claro, claro. Eu acho que são as nossas forças. E muitas vezes, para trabalhar uma fraqueza, a gente precisa trabalhar essa fraqueza a partir de uma força que a gente já tenha. E a gente também tem algumas fraquezas que, infelizmente, são necessárias. A gente precisa apontar, mas não é um apontamento no sentido de... Bem, eu sou professora, né? Então a gente às vezes faz o apontamento e parece até que é uma bronca, assim, num aluno, alguma coisa do gênero. Mas a ideia não é ser uma bronca, a ideia é ser um ponto de atenção. É, poxa, eu tenho essa fraqueza e eu tenho uma coisa forte que é muito importante, que é os meus agentes públicos percebem que o trabalho deles é muito relevante. Os meus agentes públicos têm uma confiança na gestão ser ética e íntegra, tanto na visão imediata quanto na visão macro do órgão. Em alguns casos apareceram a questão do local físico ser agradável, em outros locais apareceram outros fatos em relação a reconhecimento, tal. Cada órgão tem as suas particularidades. Porém, apesar dessa visão forte, a gente também tem algumas visões fracas. Aqui, por exemplo, a gente tem dificuldades em termos de reconhecimento, algumas práticas de favoritismo, falta de oferta de treinamentos e outras formas de desenvolvimento dos funcionários. E essas são políticas que podem ser trabalhadas, podem ser melhoradas. Então, para finalizar, pessoal, a leitura do relatório, eu acho que vocês vão receber, se eu não me engano, ele ficou para cada órgão, ficou com 20 e poucas ou até 30 páginas. Não é muita coisa, porque boa parte dessas páginas são gráficos, são tabelas, né, informando todos os órgãos. Não está uma leitura densa, e eu não estou falando isso só porque eu fiz, não. Eu prometo para vocês que não está uma leitura densa, chata, confusa. Pelo menos me esforcei ao máximo para que isso não acontecesse. E a gente fez 200 reuniões durante todo o processo do relatório, para que todos nós estivéssemos nesse propósito de que fosse uma leitura muito não pesada, não tensa, mas que fosse realmente um relatório que pudesse auxiliar vocês a identificar pontos que podem ser melhorados, a identificar as forças do órgão e que a gente consiga somar as forças para ter um melhor clima organizacional. Quando a gente fala de um melhor clima organizacional, a gente fala de uma melhor prestação de serviço para a população. E a gente fala tanto de coisas que a gente queria melhor no mundo, e a gente pode começar a fazer isso pecinha por pecinha em cada um dos nossos órgãos. Então, eu espero que o relatório fique para vocês como uma espécie de um convite para esse desafio, que é de trabalhar pelo clima organizacional. Tá bem? Excelente. Muito bem, Analice. Lembrando que a gente trabalha a questão do clima organizacional, é o primeiro termômetro, né, de gestão. É um dos primeiros termômetros da gestão. Então, a gente precisa fomentar isso dentre os nossos gestores para a gente poder profissionalizar, né, a gestão de pessoas para todos os gestores de equipes. Então, muitíssimo obrigado pela sua leve explicação de um relatório cheio de estatística, cheio de tabela. Mas lembrando que todo mundo vai ter, os órgãos vão receber lá o processo, eles vão ser já foram direcionados, né, Luísa, para os órgãos. Vocês vão ter todas essas informações aí nas páginas todas que a Analice falou, mas tem um papel, uma folha lá que ela é direcionada para os resultados do órgão e que vai fazer muita diferença para vocês, porque vai ter um olhar específico e individual particularizado aí para cada órgão. Muito obrigada, Analice, pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Fica com a gente até o final. Quem quiser fazer pergunta para a Analice, pode colocar aí no chat, ela vai estar aí de olho. E eu vou chamar agora a Luísa, que preparou um super documento, que é a Carta de Serviços, e ela vai falar para a gente o propósito da Carta de Serviços, por que ela existe, e onde depois a Martinha vai mostrar onde vocês vão conseguir encontrar essa carta para fazer o download, tá bom? Mas vocês vão ver agora qual é o direcionamento de todo esse relatório e o que a gente trouxe para vocês para ajudar, para colaborar com todo mundo na intervenção do clima organizacional. Vamos lá, Luísa. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Luísa, faço parte do DERET, que é o Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público. Nós preparamos essa carta de serviços justamente para trabalhar
as afirmativas que tiveram notas abaixo de 40. Em todo o questionário, foram 66 afirmativas, como a Annalise falou na apresentação dela, 66 afirmativas fechadas, e dentro dessas 66 afirmativas nós selecionamos 25, e são essas 25 afirmativas que nós vamos trabalhar ao longo de toda a jornada. Nós preparamos essa carta de serviços, que vai mostrar aqui qual que é a relação de cursos da ENAP, de oficinas do Labora e eventos do Conecta Gente, que a gente vai estar disponibilizando ao longo de todo esse ano. Eu vou apresentar a carta de serviços para vocês, vou mostrar como fazer a leitura dela, apresentar todo o cronograma, e depois, tanto a ENAP quanto o Labora e o Conecta, eles vão poder falar melhor sobre tudo que eles estão ofertando, os cursos, as oficinas e os eventos. Mas vamos lá. Primeiro, nós teremos aqui um textinho introdutório. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada e os objetivos que a gente pretende atingir. Depois, eu vou mostrar para vocês como utilizar essa carta de serviços. É um passo a passo, são 5 passos. Eu vou ler junto com vocês, vou explicar cada um desses passos. Depois, nós vamos passar para as afirmativas que vão ser trabalhadas aqui durante a jornada. São essas 25 afirmativas, com a listagem de cursos e oficinas para cada uma dessas afirmativas. E, por fim, o cronograma. Teremos aqui o cronograma dos cursos da ENAP assíncronos, feitos aqui pela Escola Virtual de Governo. Depois, o cronograma dos cursos da ENAP síncronos, o cronograma das oficinas do Labora e, por fim, o cronograma dos eventos do Conecta Gente. Então, como eu falei, primeiro temos esse textinho introdutório. Aqui a gente fala um pouquinho da pesquisa de clima, falamos um pouco da jornada do clima, os objetivos que a gente pretende atingir, falamos sobre os nossos parceiros, que é a ENAP, o Labora e o Conecta Gente, e por fim a gente fala quem é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo principal são os gestores e a liderança, porque nessas 25 afirmativas que nós selecionamos, essas afirmativas mostraram que as maiores queixas dos servidores foram com relação à gestão. Mas mesmo assim, mesmo os gestores e a liderança sendo o nosso público-alvo principal, todos esses cursos e oficinas, todas as atividades da jornada, elas estão disponíveis para qualquer servidor. Todo mundo que tiver interesse em fazer algum curso, participar de alguma atividade, é muito bem-vindo. Então, como utilizar essa carta de serviço? Primeiro passo, analise o relatório com os resultados da pesquisa de clima do seu órgão e identifique as afirmativas que tiveram avaliações abaixo de 40 pontos. Então, vocês vão pegar aquele relatório que a Annalise já explicou para vocês como fazer a leitura e vão identificar lá quais foram as afirmativas que o órgão de vocês apresentou notas abaixo de 40. Com essa informação em mãos, a gente volta aqui para a carta de serviços e vamos para o passo 2. Localize nessa carta de serviços as afirmativas que receberam avaliações abaixo de 40 pontos. Terceiro passo, veja a relação de cursos e oficinas disponibilizadas para cada uma das afirmativas selecionadas. Quarto passo, veja o cronograma dos cursos, oficinas e demais atividades disponibilizadas. E, por fim, oriente seus servidores a se inscreverem nas atividades desejadas. Todo esse material, o relatório e a carta de serviços, foi enviada para o órgão de vocês, né, para o dirigente máximo, como o Sultani já explicou no início. E lá essa documentação vai tramitar no órgão de vocês. Mas, caso vocês não tenham recebido, pode mandar um e-mail para a gente, sgp.deret@economia.gov.br. A gente envia para vocês por e-mail tanto o relatório quanto essa carta de serviços. Essa carta de serviços é um documento em PDF, que eu também posso disponibilizar aqui no chat para vocês já fazerem download, mas também ela está disponível na página da pesquisa, na página da Jornada do Clima, que é lá no site do Conecta Gente. Depois a gente coloca o link ali no chat também para vocês. Então, quais são as afirmativas que serão trabalhadas na Jornada do Clima? Eu aqui não vou falar sobre todas, né? São 25, não vou falar sobre todas, mas vamos pegar aqui um exemplo da primeira afirmativa. Os gestores me mantêm informado sobre assuntos importantes e sobre mudanças na organização. Essa foi uma afirmativa que não recebeu uma nota tão boa, assim, na média geral dos órgãos. Então, a ENAP, para enfrentar esse problema, nós temos
tais soluções. A ENAP sugeriu 2 cursos e o Labora sugeriu 5 oficinas, no caso aqui dessa primeira afirmativa. Então, para todas as afirmativas, segue essa mesma lógica. À esquerda, nós temos a relação de cursos sugeridos pela ENAP e à direita, as oficinas do Labora. Vocês vão ver que alguns cursos, algumas oficinas, elas se repetem para enfrentar vários problemas diferentes. Por exemplo, esse primeiro curso aqui da ENAP, a prática sistêmica do gerente de alto desempenho, ela também está presente, né, indicada para tratar essa afirmativa aqui, número 3. Posso fazer qualquer pergunta razoável aos gestores e obter respostas diretas. Ela também aparece aqui, essa sugestão de curso da ENAP. Então, muitas vezes, os cursos e oficinas, eles se repetem, o que é uma coisa boa. Você vai para enfrentar um problema, você acaba também recebendo um treinamento para enfrentar uma outra situação. Então, ao longo das próximas páginas aqui da carta de serviços, segue justamente esse mesmo esquema. Para as 25 afirmativas, nós temos essa relação de cursos e oficinas sugeridas pelos nossos parceiros. Aqui, agora, nós temos o cronograma dos cursos da ENAP. São 7 cursos da ENAP, esses são os cursos assíncronos, feitos pela Escola Virtual de Governo. Esses cursos da Escola Virtual de Governo, eles já estão disponíveis e a carga horária começa a contar a partir do momento em que vocês fazem a inscrição. Para fazer a inscrição nesses cursos, só clicar nesse link, já cai direto na página da ENAP, e aí vocês vão conseguir se inscrever e já começar o curso de vocês instantaneamente. Então, são 7 cursos assíncronos e temos aqui 5 cursos síncronos. Os cursos síncronos, nós ainda não temos as datas que esses cursos vão acontecer, mas assim que nós tivermos as datas, essa carta de serviços vai ser atualizada e nós enviaremos ela para vocês novamente, disponibilizaremos lá para download no site da página da Jornada do Clima. Agora nós temos aqui o cronograma das oficinas do Labora, são 8 oficinas, todas já com data pré-definida. Vai ser uma oficina por mês, vai começar agora no mês de abril, 26 de abril. As inscrições são feitas com um mês de antecedência no site do LaboraGov, que também está o link para vocês acessarem e poder fazer suas inscrições quando elas estiverem disponíveis. E, por fim, o cronograma dos eventos do Conecta Gente. Teremos, ao longo do ano, apresentações de cases de sucesso ou fracasso para todos, para que a gente possa aprender com as coisas que funcionaram ou não funcionaram nos órgãos. E, por fim, também teremos palestras com especialistas. Quando as datas ainda não estão definidas, os palestrantes também ainda não foram definidos. Quando a gente tiver essas informações, também vamos divulgar para todos vocês. E as transmissões dessas palestras vão ser via YouTube, no canal do Ministério da Economia. Bem, é essa a nossa carta de serviços. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o Derete, vou colocar aqui no chat para vocês. Muito bem, muito bem. Parabéns, Luísa. A carta de serviço ficou muito diretiva, né? Muito legal. Eu queria fazer um reforço aqui, que o objetivo do evento é mostrar para vocês, olha, nós temos um relatório, nós fizemos uma pesquisa, nós temos um relatório. 2, por causa do relatório, nós identificamos algumas situações que nós estamos um pouquinho mais frágeis, e a gente precisa tomar uma decisão e ter uma ação a respeito disso, certo? A carta trouxe para a gente ferramentas para que tudo que foi colocado, todos os principais pontos frágeis que nós temos, que haja uma intervenção naquilo ali. O que a gente espera de vocês como órgãos e como gestores de pessoas? A gente espera que vocês, dentro das suas fragilidades, dentro daquilo que houve de identificado nos relatórios de vocês, que vocês promovam ações de intervenção com os gestores e líderes de vocês. Vocês podem se fazer valer dessas atividades que nós colocamos aqui, como vocês podem promover outras atividades.
E isso vai de acordo com a necessidade e com o cronograma de cada órgão. Esses materiais que nós estamos ofertando aqui, eles são todos atemporais. Independente se o clima hoje está de um jeito, daqui a um mês vai estar de outro jeito, o clima antes da pandemia era um, depois da pandemia foi outro, o clima antes de um gestor era um, depois que o gestor mudou é outro. Qualquer uma dessas ferramentas que nós estamos ofertando para vocês, ela é válida e atemporal. Vocês podem direcionar de acordo com a necessidade de vocês e vai estar sempre disponível. Então, o mais interessante é que nós estamos chamando vocês aqui para uma outra ação. E qual é essa outra ação? Vocês se programarem para poder ofertar isso dentro dos órgãos de vocês, de acordo com os cronogramas de vocês e de acordo com as necessidades de vocês. Para ajudar vocês, a carta de serviço está orientando, o relatório vai também trazer insumos, ou seja, dados, uma ferramenta para vocês terem ações baseadas nas evidências que foram colocadas. A gente tem as ferramentas que está ofertando para vocês e vocês vão se preparar para fazer isso. A jornada na prática é justamente aquilo que a gente vai trazer agora. São as participações com os eventos que vão ser ofertados, tanto pelo Labora, quanto pelo Conecta Gente, quanto os cursos que estão sendo disponibilizados pela ENAP. Então, eu vou chamar agora a Isa e a Carol para falar um pouquinho das oficinas e como elas se relacionam com o relatório com relação àquilo que vai ser ofertado pelo Labora, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou Isabela, sou do Labora Gov. Vou falar um pouquinho aqui da nossa prateleira, né, de serviços que a gente vai oferecer agora em 2022. Só detalhar um pouquinho para vocês como que a gente vai fazer esse processo e tudo mais. A gente preparou uma coisa específica, né, para essa jornada do clima, para esse ano, para endereçar essas questões. Para quem não conhece o Laboragov, a gente é o Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, a gente fica no âmbito da SGP, no gabinete, ficamos pertinho do Conecta Gente, com a Thalita, trabalhamos um pouco dentro dessa mesma vibe, dessa mesma perspectiva. Vou apresentar o time rapidinho, chamar a Carol, só porque ó, a gente está com várias carinhas novas, e vocês vão ver bastante essas carinhas ao longo desse ano, pelo menos assim a gente espera, né? E eu vou fazer essa apresentação aqui um pouquinho da nossa prateleira, a Carol vai falar junto. Carol, se quiser dar um oizinho aí e se apresentar, a Carol é nova do time, gente. A Luana também apareceu aqui, ó. Olha a Lu apareceu direto da Dinamarca, olha, para falar com a gente. Primeiro, Lu, antes de eu falar, pode se apresentar aí para todo mundo. Não foi programado, mas vamos lá. Não foi. Lu, você tá conseguiu? mudo. Acho que ela está esperando. Enquanto isso, então... pode falar. Oi, gente. Não, é que eu tô no meio da sala aqui de aula, então eu saio só para ver vocês. Vocês estão com a palavra aí. Obrigada. Gente, a Lu está fazendo um curso na Dinamarca que tem a ver com a gente ter ganhado, né, o concurso de inovação da ENAP no ano passado, e aí a gente ganhou, né, uma vaga e foi convidado a participar, né, desse curso de economia comportamental. É um curso maravilhoso. A Lu está lá na Dinamarca aprendendo bastante, a ideia é a gente exatamente trazer aqui para a SGP e reproduzir. Mas enfim, isso não foi programado. Fala aí, Carol. Então, meu nome é Carolina, eu trabalho aqui no time fixo do Labora e que vim aqui para falar um pouquinho com vocês também sobre prateleira, sobre como que a gente vai endereçar aí as questões dos resultados da pesquisa de clima, aqui no Prateleira, com o trabalho que a gente já vem fazendo aí do Prateleira do Labora. Vou passar a bola para a Raquel, para ela se apresentar rapidinho também, que ela faz parte do nosso time. Oi, pessoal. Meu nome é Raquel, eu sou da SGP mesmo, faço parte do time fixo do Labora desde o início, e a gente está super feliz de estar podendo ofertar para vocês esses serviços da prateleira do Labora durante esse ano todo. Vou passar a bola para quem mais? Acho que é só a gente mesmo. Tá. Eu vou falar aqui, gente, um pouquinho sobre o propósito do Laboragov, que é exatamente, tem tudo a ver com a jornada do clima organizacional, né? Porque o Laboragov, ele existe para gerar valor público, né? A gente quer melhorar, aumentar o valor público por meio da melhoria da experiência dos servidores, que é esse termo que a gente chama de employee experience, né? Muito famoso lá fora, a gente traduz como experiência dos servidores, que são vocês, né? Os nossos parceiros mais importantes. É um laboratório de servidor para servidor.
E a gente quer melhorar a experiência dos servidores, e isso tem tudo a ver com a jornada do clima e com essas ações que a gente está fazendo para melhorar, né? Principalmente os resultados que a gente teve, aquele gapzinho que o Siltani comentou, né? A gente entende que não faltam competências no setor público, não falta interesse dos servidores para aprender, mas muitas vezes faltam ambientes de confiança criativa, falta aquele espaço para o pessoal, né, se conectar, para as ideias se conectarem, para a gente trocar saber, experiência, apoio, suporte. E aí a gente faz serviços com esse sentido, né, para gerar esses espaços, para gerar essas conexões. E o que a gente está fazendo agora na jornada, essa prateleira de 2022, é exatamente seguir esse nosso propósito alinhado, né, dentro da jornada do clima. O que a gente está fazendo, né? A gente pegou 25 afirmativas que tiveram as notas abaixo de 40 pontos, né, principalmente na perspectiva da visão do órgão, dentro das dimensões de credibilidade, respeito, imparcialidade e outras dimensões também. E a gente vai fazer oficinas que interessem essas questões, né? Que tenham foco em melhorar esses aspectos que tiveram um score mais baixo, né? Esses gaps que a gente sentiu dentro dos órgãos. A nossa prateleira de serviços, ela entra dentro desse conjunto de ações, né, que a Jornada do Clima tem. São 34 ações ao todo, ou seja, são muitas ações práticas mesmo, para que essa pesquisa de clima não fique só no papel, para que não fique aquela coisa do, beleza, a gente percebeu que esse score aqui está baixo, que isso aqui está ruim. Não, vamos fazer uma ação para melhorar isso, né? A SGP tem uma responsabilidade de dar uma devolutiva. E são 34 ações que a gente está fazendo em conjunto com o DERET, com Conecta Gente e com outros servidores da SGP para melhorar isso. E com vocês, porque vocês são nossos parceiros principais para espalhar a palavra, para ajudar a gente a multiplicar isso nos órgãos, né? Então, a gente vai ter várias ações, principalmente de abril a dezembro. As nossas ações são essa prateleira de serviços, que são compostas por oficinas e palestras interativas, né? O que é isso exatamente? São oficinas colaborativas ou palestras, né, participativas temáticas, que têm como objetivo apoiar os servidores para desenvolver competências de inovação e para melhorar a experiência no trabalho, né? Esse ano a gente vai trabalhar esses temas, alguns temas que já foram testados em 2021. 2021 a gente teve uma prateleira de serviços que foi muito bacana, que já foram testadas, que teve uma resposta e um respaldo muito bom. E a gente customizou essas oficinas para fazer outras oficinas e apresentar outras palestras que enderecem os resultados da pesquisa de clima organizacional. Entendeu? Então, a gente está pegando temas e oficinas que a gente já testou e está melhorando e customizando elas para dialogarem com essa questão da jornada do clima e com a pesquisa, né, com os resultados da pesquisa. Os temas que a gente trabalha são isso, né, foram testados. A gente está juntando isso com o resultado e a gente também está falando de outras necessidades dos servidores que a gente percebe a partir de outras pesquisas e a partir também da nossa experiência empírica, né? O nosso propósito é melhorar a experiência dos servidores, né, na prateleira de serviços, e isso é alinhado com a nossa proposta como um todo, como SGP e como LaboraGov, e é também fazer parte desse conjunto de ações, né, da Jornada do Clima. E o público é tanto as lideranças quanto os servidores dos órgãos respondentes, né? A gente não vai fechar as nossas oficinas para lideranças, para DS 456, tá? As oficinas são abertas tanto para líderes quanto para servidores, para que todo mundo participe, para que todo mundo tenha oportunidade de participar desse diálogo, tá? Então é isso, a gente espera que vocês sejam nossos parceiros para motivar os líderes e para que os líderes motivem também e engajem suas equipes, tá? A gente não vai fechar, a gente quer que todo mundo participe, porque todo mundo é uma peça-chave para a gente melhorar os nossos resultados da pesquisa de clima. Quando a gente for refazer essa pesquisa, a gente quer que esses scores estejam bem melhores, tá? E, peraí, gente, acho que alguém pegou o controle aqui da... Pronto. Foi você, né? Enfim, é isso. Essa aqui é o nosso cronogramazinho que a gente está fazendo. Eu vou passar a palavra para a Carol já. Ó. Esse aqui eu não vou repetir qual que é o nosso cronograma, mas a gente está fazendo de abril a novembro, sempre no fim do mês, tá? Então, vocês já sempre fiquem ligados. Deu o fim do mês, última semana, vai ter oficina do Labora. Vocês já fiquem de olho antes para se inscreverem, beleza? Os temas a Luísa apresentou já. Os temas todos têm uma correlação
com os itens e as dimensões avaliadas na pesquisa, tá bom? E eu vou passar a bola para a Carolzinha, que a Carol vai apresentar como que a gente fez essa construção, né? A gente fez uma análise do relatório da pesquisa para a gente desenvolver essas oficinas, né? Então, são muito relacionadas, né, as coisas. E a Carol vai explicar um pouquinho como que a gente fez esse processo. Pega aí o controle, Carol. Vamos lá. Vou assumir o controle aqui agora. Então, a Bela trouxe para a gente bastante aí como é que vai funcionar o Prateleira 2022, e eu vou explicar para vocês agora como que a gente conectou, né, os resultados que a Analice explicou muito bem, assim, e nos relatórios vocês vão perceber que está muito bem explicado também. A Analice nem falou comigo, ela não tinha me explicado a pesquisa, como foi feita, nem os resultados, e eu apenas com a leitura dos relatórios eu consegui compreender, eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender também sobre como que funciona. Está tudo bem explicadinho, bem orientado. Então, a gente pegou as dimensões de credibilidade que a Analice trouxe, que se desdobram em fatores, né? Então, aqui eu trouxe a dimensão credibilidade, os fatores comunicação, competência, integridade, desdobrou em itens avaliados, né? Os fatores, então tem itens dentro desses fatores, e a partir disso, a gente fez uma análise para ver quais são os cursos que estão relacionados àqueles itens, né, que a gente poderia endereçar. Então, quais são esses cursos? Então, tem técnicas de feedback, comunicação organizacional, e além do que a gente já tinha feito em 2021, que foi muito bem avaliado, né, a gente veio lá no Labora em números, a gente tem avaliação das pessoas que participam das nossas oficinas, e, nossa, eles demonstram, assim, que eles gostam muito, 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 muito das nossas oficinas. 98% desejariam voltar e participar das nossas oficinas. Então, a gente tendo essa perspectiva de que foi muito bacana, vamos fazer, mas vamos fazer melhor esse ano, né? Vamos fazer melhorando a forma como a gente está fazendo, inovando, como é do Labora, né? E aí a gente também pegou essas oficinas e fez essa matriz relacionando as afirmativas aos temas das oficinas do Labora. Não dá para ver, mas vocês vão ver que a gente tentou sempre relacionar quais são as afirmativas, quais são os temas, e tratar isso em cada tema que a gente se propôs. Bom, e aí como é que a gente vai começar esse ano com a oficina de planejamento adaptativo, dia 26 de abril, tratando sobre como a gente planeja nesse mundo bunny, né, nesse mundo confuso que muda toda hora, que é incompreensível, que traz toda hora novidade para a gente, como a gente faz isso, gerando autonomia na nossa equipe, trazendo técnicas e ferramentas, trazendo cases de sucesso. A gente tem um case aqui no Labora muito bacana de planejamento adaptativo, que trouxe muita autonomia para o nosso time, então a gente quer mostrar isso para vocês. Fora uma surpresinha que a gente vai ter, esse ano vai mudar um pouco o formato das nossas oficinas, e eu acho que vai ser muito legal, a gente vai inovar nisso também. E aí, esse planejamento adaptativo, o que ele vem endereçar? Quais são as afirmativas que ele endereça? Então, os gestores me mantêm informado sobre assuntos importantes e sobre mudanças na organização. Os gestores têm uma visão clara para onde estão indo e como fazer para chegar lá. Então, assim, se a gente quer, como é que a gente vai mostrar para a nossa equipe, né, como líder, aonde que a gente está indo, né? Sendo que esse mundo está mudando constantemente. A gente tem que estar vendo esse planejamento, tem que estar fazendo esse planejamento junto com o nosso time, e é isso que a gente quer mostrar com as nossas oficinas, com essa oficina. Tem outra oficina também que a gente vai dar esse ano, que é a segurança psicológica no trabalho e confiança criativa, que a tônica aqui é entender o que é a vulnerabilidade, o que é a autonomia, e o que isso tem a ver com engajamento, o que isso tem a ver com o clima organizacional, né? Como melhorar o engajamento da equipe, as pessoas verem que tem confiança ali no time, né? Para poder falar, para poder se relacionar, e aí gerar inovação, e aí a gente poder mostrar quem a gente realmente é, né? Melhorar esse clima dentro da equipe. E aqui eu tenho aqui algumas afirmativas, né, que a gente endereçou com essa oficina, e tem uma que eu acho que tem muito a ver, né, que este é um lugar
psicológica e emocionalmente saudável para trabalhar, né? Então, quem não gostaria de ter um ambiente assim para trabalhar, um ambiente que você pudesse realmente falar quando você tem uma ideia nova, quando você se sente, vê que alguma coisa não está dando certo, né? E você poder falar, sentir isso, tanto com o seu líder quanto com a sua equipe. Bom, e esse, assim, só falei alguns temas, tá? Tem outros temas que estão na nossa carta de serviço temática no LaboraGov. Tá aí o endereço, tá? Da nossa carta de serviço, mas também se vocês colocarem no Google Carta de Serviço LaboraGov 2022, vocês vão acessar também, vão encontrar a nossa carta de serviço, com os demais temas que vão estar na prateleira desse ano. Então, o Prateleira, ele é síncrono, né? A gente trabalha, faz as oficinas síncronas, quer dizer, tem o dia lá que a Bela mostrou, tem que as oficinas vão acontecer, mas às vezes vocês não conseguem assistir no dia, não vão conseguir participar, então a gente também disponibiliza elas lá na nossa playlist do YouTube, que é a nossa forma assíncrona, né? Vocês podem assistir em outro momento, quando vocês tiverem mais tempo. Mas assim, eu vou falar que é muito mais interessante você assistir essa oficina presencialmente, porque ela é muito mais interessante. Porque vocês vão ver realmente, assim, se vocês participarem da primeira oficina, vocês vão ver que a gente já está com um modelo novo com relação a 2021 e que vai ser muito mais interessante, né? E as oficinas são mão na massa. Então, é muito mais interessante participar ao vivo, porque vocês conseguem ver tudo com relação à mão na massa mesmo, né? E aí as inscrições, né? Onde que a gente faz as inscrições das nossas oficinas? É no portal do Labora. Eu deixei o link aí também, então é clicável, né? Aqui, se vocês quiserem clicar, vocês podem ter acesso. Mas lá no portal do Labora também vocês vão ver. E, além disso, a gente vai divulgar também no Conecta Gente, no SouGov, nas nossas playlists. Então, vocês vão ver todas a divulgação lá no nosso portal também. Então, vocês vão ter acesso também, sabendo quanto que vão acontecer nas nossas oficinas. E aí, eu queria deixar um recado para vocês, né, com relação a essa pesquisa da Harvard Business Review, do Daniel Goleman, que ele falou que 30% do resultado em performance é parte do clima organizacional, 70% do clima organizacional é resultado dos estilos de liderança. Então, engajem os líderes dos órgãos de vocês, se engajem, porque realmente, para mudar o clima, é necessário mudar essa parte, engajar, ter a liderança como parceiro, né? Porque ele importa muito. Se vocês quiserem ter acesso, né, basta vocês pesquisarem, vocês conseguem ver essa pesquisa na internet. Então é isso, queria chamar vocês para essa jornada. Vamos lá, gente. Participar dessa jornada, vocês vão se amarrar. Quem nunca fez curso do Labora, eu convido imensamente que vocês participem, porque é muito maravilhosa, muito maravilhosas oficinas. E é isso, bora lá. Lindas! Mulheres fantásticas, várias mulheres fantásticas aqui, tocando barco. Parabéns, meninas do Labora. Eu agradeço vocês terem colocado aqui o relacionamento entre a Jornada do Clima. Quem disse que falar de clima, quem disse que trabalhar com clima não é legal, né? Clima organizacional, como bem trouxe a Carol aqui, tem um impacto muito relevante no resultado organizacional, né? E ainda mais sabendo que boa parte, se a gente for trazer aquele Pareto, quase Pareto, dos problemas de clima são de liderança. Então, a gente precisa ficar muito de olho aqui nesses processos e nessas ferramentas fantásticas que a gente está trazendo aqui para a intervenção do clima organizacional. Bom, vocês estão gostando? Não acabou, ainda tem mais. Vem Suzana trazer para a gente as novidades da ENAP e o relacionamento entre aquilo que nós trouxemos no clima, no relatório, e os cursos. Meninas do Labora, parabéns, muito obrigada. É muito bom ter parceria com vocês são incríveis e vocês são sempre muitíssimo bem-vindas aqui no Conecta Gente. A gente que agradece. Até mais, gente. Vem com a gente.
Que joia. Obrigada, Thalita. Vocês me escutam bem? Meu microfone estava um pouco baixo. Que bom, então beleza. Obrigada, um agradecimento especial à Thalita, ao Borges, né, que fez o convite para eu participar aqui desse momento, junto com o Helder, para trazer um pouquinho do que a ANAP pensou, né, frente a essa pesquisa realizada sobre o clima organizacional, né, nos órgãos. Então, assim, a ANAP percebeu, né, dentro das respostas elencadas, né, que foram encaminhadas para nós, que não seria apenas um desenvolvimento só da liderança, como bem colocou ali a Carolina, né? Eu acho que o ponto principal, o foco principal, com certeza, tem o líder, né? Para tentar alterar, mudar, modificar esse clima dentro da equipe, mas também dentro da própria equipe, né? Então, as pessoas, né, os servidores estarem ali engajados, com o mesmo objetivo que aquela equipe tem para alcançar os resultados, e isso sempre num clima bom, agradável, de colaboração, né, de entrega. Então, a gente trouxe aqui a identificação de 5 cursos inicialmente, né, nesse caso aqui, para as lideranças. E aí, quando a gente fala em liderança, não apenas aqueles que estão ocupando um cargo, né, comissionado no momento, mas também aqueles que têm potencial, né, de vir a assumir. Então, nesses casos, nós não estamos aqui exigindo que estejam ocupando um cargo de liderança, mas tem aqui um conjunto de cursos que qualquer servidor poderá realizar, trazendo aí a parte da comunicação, né, a parte das relações entre os membros da equipe, com as chefias imediatas, né, qual o papel do gerente no desenvolvimento da equipe. Então, são cursos que vão trazer essa ideia, né, de desenvolver e melhorar sempre o clima organizacional. Recentemente, incluímos dentro, né, no nosso catálogo, um curso específico sobre clima organizacional, tá? Nós estamos iniciando as ofertas agora nesse ano de 2022. Já deixo o convite aqui para todos os membros de equipes de gestão de pessoas, principalmente, participarem desse curso, para depois, então, ter condições de replicar, né, os conhecimentos para dentro do órgão, né, promovendo aí, então, essa melhora do clima. Aí eu trouxe aqui especificamente esses cursos que nós estamos ofertando na modalidade remota, mas lembrando, né, daquilo que foi colocado na carta de serviços da jornada do clima, que nós também temos vários cursos autoinstrucionais que estão lá na nossa plataforma, na escola virtual, na EVG. Aqui nesse documento, eu já até compartilhei com a Thalita, quando possível ela vai disponibilizar para todos vocês. Então, aqui a gente tem os links, né, a apresentação permite que seja já direcionado para o curso, que tem os títulos aqui, e para a EVG. E aí lá na EVG são diversos cursos que já estão em oferta, com a perspectiva de novos cursos nessa temática também sendo disponibilizados ao longo desse ano, tá bom? E aí eu venho trazendo um pouquinho aqui da lógica que a ENAP trabalha, né, com os tipos de turmas. Então, nós temos aqui as turmas abertas, e a ENAP se compromete já a abrir várias turmas, considerando o seu orçamento, né, a sua execução de turmas, e aí qualquer servidor pode pleitear vagas nessas turmas, não tem nenhum custo, é totalmente gratuito, né? Isso aqui eu estou falando dos cursos de modalidade presencial, que muito em breve nós vamos voltar a ofertar, mas também os remotos, né? Temos turmas também ENAP em Rede, que nós colocamos no título lá da turma, que é ENAP em Rede. São parceiros que nos ajudam nessas execuções, mas também ficam abertas a qualquer servidor público se inscrever para fazer o curso. E temos as turmas exclusivas. E aí essas turmas são demandas específicas que os órgãos, né, após a identificação de um número razoável de servidores que precisam ser desenvolvidos em determinado tema e que seria interessante solicitar uma turma de um determinado curso, tem condições de solicitar turmas fechadas, né, que a gente chama de turmas exclusivas, para um conjunto, capacitar em conjunto os seus servidores. Ok? E aí a gente deixa aqui o canal também de como fazer essa solicitação de turma exclusiva,
né? É um formulário bem breve para a gente poder receber essa demanda e depois, logo em seguida, fazer uma devolutiva para vocês de preço, de possíveis datas, né, de como realizar a contratação dessas turmas. Nós já temos aí várias demandas dos órgãos, muitos já sabem esse caminho de solicitar turmas exclusivas. Então, a gente só deixa assim, acaba que quem chega primeiro acaba conseguindo a turma, porque nós temos a limitação aqui de professores, muitas vezes, né, para ofertar esses cursos. Então, quem consegue contratualizar com mais antecedência tem mais garantia de formar uma turma exclusiva. Mas fora essa possibilidade da turma exclusiva, reforçando, a ENAP também já oferta as turmas abertas, que aí os servidores, de forma individualizada, podem se inscrever pleiteando vagas nessas turmas. E aí tem um ponto importante, né, que aí é o papel muito da área da gestão de pessoas, dos órgãos, de conseguir fazer a divulgação desses cursos, né, para os seus servidores, incentivando que eles participem. Então, eu já deixo também aqui um pedido para vocês que nos ajudem nessa divulgação, né? Hoje nós estamos utilizando das nossas redes sociais ou da divulgação no próprio portal da ENAP, mas a gente entende que quando a área de gestão de pessoas se compromete, tem essa missão, né, de interferir ali dentro do meio da organização para buscar melhorias no desenvolvimento de capacidades, competências, é muito importante essa orientação, essa indicação dos cursos diretamente para o servidor. Então, a gente conta com a ajuda de vocês e nos colocamos também à disposição, de caso vocês precisarem de alguma peça para divulgação, alguma informação de data e tal, estamos abertos, podem entrar em contato conosco para conseguir essa informação e ser o mais objetivo e mais direto possível com o servidor. Joia? E aí eu trouxe aqui já algumas turmas que já estão previstas, com algumas datas. Lembrando que alguns cursos são novos no catálogo, então a gente está começando agora as interlocuções com os professores e o fechamento de agendas, mas a gente já tem algumas turmas programadas dentro, né, ao longo do ano. Então, a prática sistêmica do gerente de alto desempenho, nós já temos agora uma turma prevista para abril, relações interpessoais, já várias turmas também programadas, liderança como essência da gestão, o papel do gerente na gestão do desempenho de equipes também, já vai ter uma turma, em breve a gente já vai ter as inscrições abertas, e a turma de clima organizacional, que foi aquela que eu mencionei logo no início, que seria interessante que todas as equipes de gestão de pessoas pudessem participar desse curso, trazendo esses conhecimentos para dentro da organização. Tá joia? É isso, a gente deixa aqui o nosso contato. Thalita, se você tiver condições de compartilhar, né, esse arquivo com o pessoal, a ENAP se coloca sempre à disposição para poder, enfim, ofertar turmas, receber demandas específicas dos órgãos. Nós também estamos com esse canal de desenvolver cursos sob medida, caso o órgão identifique alguma necessidade latente para desenvolvimento de seus servidores. Tá, e aí deixo também o convite para o Labora, nós estamos aqui à disposição para parcerias, se precisar de ajuda para poder executar as oficinas, certificar o pessoal, estamos aqui, pode contar com a gente, viu? Muito. É isso, Thalita. Ana, muito obrigada. O arquivo que você me deu, eu consegui compartilhar se vocês acessarem pelo aplicativo. Já está disponível lá para vocês poderem baixar esse documento que a Suzana colocou aqui. Mas, Suzana, se você conseguir colocar os links que estão lá no chat também, ia ser uma boa para quem não conseguir visualizar, tá? Mas eu coloquei lá o arquivo. Estou tentando subir aqui a minha apresentação. Suzana, muito obrigada. Paulo, Diogo, muito obrigada por vocês estarem participando desse processo. É incrível a gente ver o tanto de ferramentas que a gente tem e quando a gente coaduna tudo, quando a gente coloca tudo em convergência para fazer funcionar direito, a gente vê o tanto que a gente tem as políticas, o tanto que a gente tem as práticas, o tanto que a gente tem as orientações, e a gente só precisa juntar isso tudo para dar super bom. Não é? Muito obrigada, Suzana, pela sua participação. A gente está muito feliz de poder estar contando com vocês nesse processo.
Gente, olha só, agora seguindo aqui o nosso cronograma, a gente vai agora, eu vou passar para vocês as questões que o Conecta a gente vai colaborar com vocês, são basicamente eventos, mas o que eu queria colocar aqui também em evidência é a gente não só, quando a gente está trazendo aqui para vocês o processo da jornada do clima, a gente trouxe aqui as intervenções daquilo que a gente tem fraquezas, né? Mas nós precisamos também reforçar aquilo que a gente é bom, né? E eu venho trazer aqui para vocês, então, os dois fatores que foram mais bem relacionados. 80% dos respondentes disseram que eles que se identificam com a missão do órgão. Isso é importantíssimo porque tem a ver com propósito, né? Tem a ver com aquilo que faz com que eles tenham que a gente oferte um valor agregado aqui para o meu órgão. E 97% dos respondentes disseram que é importante para mim que o meu trabalho contribua para um bem comum. São dois fatores extremamente relevantes para dentro de uma organização, porque isso tem tudo a ver com engajamento, né? Então, a gente traz aqui para vocês esse retorno de que a gente também tem algo a se orgulhar, os servidores públicos têm orgulho de trabalhar nos órgãos que eles estão trabalhando, e eles têm muito orgulho de estarem oferecendo algo diferente para a sociedade. E isso são fatores, são ganchos que a gente pode fazer valer e muito dentro das organizações e utilizar bem essa informação que ela é preciosa, né? Então, parabéns para nós que somos, que temos essa percepção de valor que a gente entrega para a sociedade e que a gente tem orgulho da missão daquilo que a gente faz, que a gente carrega. Muito, 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 muito legal. Trazendo aqui para o Conecta Gente, o que a gente vai ofertar? A partir agora de março, abril, a gente vai trazer algumas possibilidades. Tudo isso que a gente está ofertando aqui para vocês dentro desse evento tem a ver com diversas possibilidades que a gente está oferecendo para vocês. E onde vocês vão encontrar sempre essas informações? A Martinha vai trazer já, Martinha, eu vou só passar pelos outros pontos, aí eu passo para você mostrar o lugar que vocês vão encontrar todos esses materiais, que é justamente na central de conteúdo do Conecta a Gente. Nós vamos fazer, esse ano, 4 edições de bate-papos com os temas que impactam no comportamento e no clima organizacional. Então, vocês fiquem ligados nas nossas agendas que nós vamos ofertar aí em breve, tendo em vista os fatores que impactam no clima organizacional. E dentro dos nossos eventos do Conecta a gente vai diferenciar, vai trazer uma oportunidade para que os órgãos apresentem cases de sucesso ou não. Pode ser um case de fracasso também, nas ações de intervenção do clima organizacional ou da não intervenção no clima. A gente percebe que a ação tem um impacto e a omissão também tem um impacto. Então, será que você, que é gestor do órgão que está aqui com a gente, tem alguma possibilidade, tem um case, tem alguma melhor prática, uma boa prática para trazer para a gente nos nossos fóruns mensais? Se você tiver, acessa esse form aqui, a gente vai colocar o link para você fazer a inscrição para participar e contar a sua experiência, a experiência do seu órgão na intervenção. Então, a gente vai trazer esses eventos de bate-papo, nós vamos ofertar um espaço dentro dos eventos do Conecta a Gente para vocês trazerem as melhores práticas. Tem gente que está anos-luz à frente do clima organizacional, que já faz um monte de atividade e que tem muita coisa legal para trazer. E tem gente que não fez e que viu que deu ruim. Então, traz para a gente poder apresentar para lá, para o pessoal dentro dos eventos do Conecta a Gente. Tá certo? Martinha, contigo, pode colocar aí a nossa central de conteúdo e falar um pouquinho como é que está distribuído, como é que estão distribuídas essas informações lá no nosso canal. Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ó, a gente mandou o link
aí no chat para inscrição das boas práticas. É só clicar aí na tela também que a Thalita compartilhou, ou entrar pelo link do chat, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Então, né? Sim? Pronto. Sim. Então, dentro do nosso site do Conecta Gente, a gente abriu um espaço para a Jornada do Clima. Esse aqui é o nosso site, é no domínio do gov.br, servidor, PTBR, CIPEC, Conecta Gente. Esse é o site do Conecta. Se vocês ainda não conhecem, gente, entrem para conhecer. Tem todas aqui as novidades, né? Informações sobre curso, pesquisas, tem a nossa playlist, onde vocês podem ter acesso às gravações das reuniões que a gente já fez em conjunto, aos plantões, se cadastrar para participar do Conecta como freela, sim, várias coisas. E aí, logo aqui no início, temos um banner da jornada, que clicando você entra no site da jornada, ou mais aqui embaixo, na parte do Conecta tá on também. Então, vocês podem clicar aqui, ou também já vim direto aqui em cima, ó, naquele endereço do Conecta, só acrescentar a barra Jornada do Clima Organizacional. E essa é a página que a gente criou para vocês. Aqui nós temos todas as informações a respeito do que é a jornada, temos uma breve apresentação e temos a parte da carta de serviço. Para fazer um download, é só clicar aqui, download carta de serviço, vai abrir uma outra página e vocês clicam aqui para baixar o PDF, carta de serviço Jornada do Clima. E aí o PDF começa, tá? Temos também aqui os contatos dos envolvidos também, depois a gente atualiza com mais pessoas. E acho que as outras informações que a gente teve hoje, né, mais conteúdo, as novidades que também vão surgir, tudo a gente vai colocar aqui. Então, ó, adiciona aí na barra de favoritos de vocês, dá a estrelinha aqui para o site e fica por dentro de tudo por aqui. Muito bem. Lembrando que esse evento está gravado e ele vai ficar disponível na nossa playlist do Conecta Gente, que vocês vão poder acessar por aqui também, tá bom? Esses materiais que estão sendo disponibilizados aqui, acho que dá para a gente colocar aí também, né, Martinha? Dentro da jornada. Então, o que vocês precisarem, os links, tudo a gente vai colocar dentro dessa página, tá bom? Então, tudo que vocês precisarem vai estar aí para vocês poderem acessar, beleza? Então, se tiverem dificuldade, tiverem necessidade de colocar, de encontrar o material da Jornada do Clima, não, eu vou dar um caminho até mais rápido, viu? Dá um Google aí, Conecta a Gente, você encontra que tá top, que a gente entra no Google de primeira, tá? É só colocar lá, colocar Jornada do Clima Organizacional também, que você vai encontrar. Então, a gente está fácil de ser achado, né? Pessoal, o evento, o que a gente podia trazer aqui para vocês hoje, a gente trouxe, e agora a gente quer receber um feedback de vocês. Algumas perguntas foram colocadas no chat, e vocês já estão recebendo as respostas aí ao longo do processo, mas a gente queria saber se vocês gostariam de conversar com a gente, de trazer algum tipo de questionamento. Se quiserem, a gente tem esse tempinho agora para falar com vocês, para a gente poder encaminhar para o encerramento desse evento que a gente estava super ansioso, né, Luísa? Luísa estava ansiosa por esse evento, o Borges estava ansioso por esse evento também. Então, a gente está aqui finalizando com sucesso, a gente quer ouvir de vocês. Alguém gostaria de participar, de questionar, de fazer alguma pergunta, de falar que ama o Labora, que tem um monte de fã do Labora aqui, ó. Se tiver alguém para falar aqui, se vocês que participaram também tiverem algum agradecimento para fazer, a gente está se direcionando agora para o fim do nosso evento. Pode falar, Kátia. Alô? Alô? Não? Vai, Bela. Pode falar. A Kátia, Tá, gente. tentei falar com ela, não consegui.
Beleza, a Kátia fala daqui a pouquinho quando ajustar o microfone. Então, só para falar sobre a apresentação, a gente tem uma limitaçãozinha no Teams que não dá para colocar PDF anexo, né, quando tem convidado externo na reunião. E aí, como a gente manda por link, que é do MTE, né, que está no SharePoint, só dá acesso para quem é servidor do Ministério da Economia. Então, o que a gente vai fazer para vocês terem acesso à nossa apresentação? A gente vai disponibilizar ela no site do Labora e no site do Conecta, tá bom? Já a gente sobe para os sites e aí quem quiser dar uma olhadinha na apresentação depois vai estar disponível lá, beleza? Excelente. Kátia, quer falar? Eu não estou conseguindo ouvir a Kátia, gente. Ela queria falar alguma coisa, mas eu não estou conseguindo falar. Não estou conseguindo falar. Pessoal, então, a gente vai se direcionar para o final. Agradeço a participação de cada um de vocês que vieram aqui, que trouxeram essas novidades para todo mundo. Muito obrigada a vocês que participaram, que ficaram com a gente do começo ao fim, para a gente poder apresentar todos esses materiais. Isso vai ser incrível. Passem os links, o vídeo, a gravação desse evento para as suas equipes, para eles entenderem por que a gente promoveu esse processo. Se vocês quiserem ajuda, se vocês quiserem tiverem qualquer necessidade, os contatos da gente estão por aí. A gente agradece muito a participação de vocês. Muito obrigada, Carol, Analice, Borges, Suzana, Isabela, Luísa, Raquel, o Sultani que participou aqui, o Helder, o Paulo que apareceu aqui também, muito obrigada. E a gente só consegue executar isso aqui, fazer isso aqui, por causa de todo mundo que precisa receber essas informações. Nós fazemos questão de nos relacionar, estar mais perto de vocês. Se vocês tiverem dificuldade, contactem com o Conecta Gente, fiquem mais próximos da gente, porque a gente tem todo o interesse de atender às necessidades de vocês, de estar mais pertinho, de participar do dia a dia, de entender a execução, de melhorar as políticas, para a gente poder cada vez mais trazer ferramentas e insumos para que vocês tenham as melhores ofertas aqui do órgão central para vocês, tá bom? Muito obrigada. Mais alguém que queria falar? Não? Ninguém quer falar? Então, muito obrigada. Bom almoço para vocês. E, gente, tem uma chamada para ação, viu? A gente espera que vocês aí, nos órgãos de vocês, executem e tragam aqui as novidades do que vocês estão fazendo. Com certeza, ano que vem, a gente vai ter um reflexo disso tudo nas nossas pesquisas. Tá certo? Muito obrigada. E o Conecta Gente da Jornada do Clima. O lançamento da Jornada do Clima fica por aqui. A gente espera vocês nos próximos eventos. Dia 31 tem evento do Conecta Gente e atendam as pesquisas que a gente pede para vocês fazerem, porque a gente precisa das respostas. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima.